Após o grande dilúvio, a humanidade recomeçou sua jornada a partir das montanhas de Ararat, buscando novos horizontes sob a promessa divina. As gerações de Noé multiplicaram-se rapidamente, formando uma grande família que compartilhava a mesma língua e os mesmos costumes. Em sua migração para o Oriente, eles encontraram uma vasta e fértil planície na terra de Sinar, um lugar perfeito para se estabelecerem. Ali, a união era sua maior força. Todos falavam uma só voz, compreendendo-se perfeitamente em cada plano e desejo. Surgiu então um líder visionário, um homem de autoridade e barba trançada, que convocou a multidão para um projeto sem precedentes. Ele disse: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." O uso do tijolo cozido representava um avanço tecnológico para aquela era. O betume servia de argamassa, unindo as peças com uma resistência que desafiaria o tempo e os elementos da natureza. A ambição crescia conforme as muralhas subiam. O plano não era apenas construir uma cidade, mas um monumento à glória humana. "Façamos para nós um nome", proclamavam eles. O desejo de serem lembrados superava a vontade de obedecer ao mandamento divino de povoar a terra. A torre começou a subir, degrau por degrau, desafiando a gravidade e buscando alcançar as nuvens do céu mesopotâmico. Os trabalhadores carregavam materiais por rampas infinitas, movidos por um orgulho que os cegava para sua própria pequenez diante do Criador. A cada nível concluído, a arrogância do povo aumentava. Eles acreditavam que poderiam tocar o domínio de Deus por esforço próprio. Lá do alto, o construtor observava o mundo, sentindo-se como um Deus sobre a criação, ignorando os sinais de alerta no firmamento. O céu sobre a planície de Sinar começou a mudar. Um tom sobrenatural e dourado surgiu, sinalizando que a observação divina havia começado. Diz a Escritura que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus viu que, sendo um só povo e falando uma só língua, nada os impediria de realizar qualquer coisa que imaginassem. Para evitar que o orgulho os destruísse completamente, o Senhor decidiu intervir, confundindo a linguagem daquela gente. O caos instalou-se instantaneamente. O construtor líder deu uma ordem simples, mas seus subordinados reagiram com total incompreensão. Onde antes havia harmonia, agora reinava o ruído de múltiplos idiomas. O som das ferramentas foi abafado pela confusão das vozes. A construção parou. Sem comunicação, o grande monumento ao orgulho tornou-se um labirinto impossível de concluir. Grupos que conseguiam se entender começaram a se isolar, afastando-se daqueles cujas palavras soavam como sons estranhos e sem sentido. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. A unidade forçada pelo orgulho deu lugar à diversidade das nações. A cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, cumprindo seu plano de repovoar o planeta. A história de Babel permanece como um lembrete eterno. A arrogância humana cai, mas os propósitos divinos sempre prevalecem. As línguas podem separar as vozes, mas é a falta de compreensão que ergue os muros mais altos entre os povos.